Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Seria quarta-feira, não deu tempo ontem. Hoje é quinta-feira, 20 horas, vamos com mais um vídeo. Completamos aqui 10 vídeos no nosso canal, então hoje é tema livre. Vamos falar rapidamente aqui sobre alguns direitos dos consumidores. Vamos nessa! Muito bem, gente. Vamos falar então aqui rapidinho sobre prazos no Código de Defesa do Consumidor. Prazo para reclamar por um vício, por um defeito, e o prazo que o fornecedor vai ter para resolver esse problema para ti. Mas antes disso, rapidinho, eu quero só fazer um comentário de Bruno Miragem. É um autor aí, foi meu professor na faculdade. O que ele diz? A partir do momento que está oferecido o serviço ou o produto, já está caracterizado em tese o fornecedor, né? Para aquela pessoa que é o destinatário final daquele objeto ou daquele serviço. E aí também já está caracterizado, então, o consumidor. Por exemplo, comprei um colchão numa loja, esse colchão, se tiver algum defeito dentro do prazo e eu reclamar dentro do prazo e forem resolver o meu problema dentro do prazo, eu não preciso ir atrás do fabricante. Eu sou a parte hipossuficiente dessa relação. Aquele que me ofereceu, que normalmente é a loja, vai resolver o meu problema e depois que entre lá com uma ação de regresso contra o fabricante para resolver. Mas se eu quiser, como consumidor, ingressar judicialmente contra os dois, né, o fabricante e o oferecedor, que é a loja normalmente, posso fazer também sem problema nenhum. Beleza? Então vamos agora começar aqui a falar um pouquinho mais sobre essa questão dos prazos. Olhem lá depois o artigo 2º e o 3º, que vai ficar caracterizado o que é consumidor e o que é fornecedor. Eu destaco aqui para vocês o seguinte, o artigo 441 do Código Civil Brasileiro, ele fala de vícios redibitórios. O que é redibir? Voltar, encerrar, vamos desfazer. Então daqui um pouco comprei um carro de um amigo meu. Posso usar o Código de Defesa do Consumidor? Não, porque esse amigo meu ele não tem um caráter consumerista, ele não costuma vender coisas, então ele não pode ser caracterizado como fornecedor. Apesar do artigo 3º falar que fornecedor pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, mas esse amigo meu, ele não é comerciante, então eu não vou conseguir usar o Código de Defesa do Consumidor, vou ter que usar a ação lá redibitória do Código Civil de 2002, artigo 441, beleza? Vamos para os prazos então, para a gente não se perder muito aqui no tempo. Existe prazos, como eu disse, para o consumidor reclamar e prazo para o fornecedor resolver o problema, certo? Vamos nessa então. O primeiro prazo legal, que a gente chama, normalmente também se chama de garantia legal. A garantia legal está prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. São duas. Tu tens um prazo consumidor, prazo de 30 dias para reclamar para produtos defeituosos evidentes, quando tu consegue ver esse defeito, ou 90 dias quando o defeito é oculto. Sobre a questão do que é evidente, o que não é evidente, defeito oculto ou não, a Cláudia Lima Marques, eu tive o prazer de estudar com a filha dela, conheço a Cláudia também, professora da URGS, da Fundação do Ministério Público, onde eu estudei, enfim. O que ela diz? Produto com defeito não evidente, né? Defeito oculto, é aquele assim que quanto mais tempo se passar, mais intacto ele permanece. Agora eu vou dar um exemplo, tá? Nunca conversei com ela sobre isso, mas daqui um pouco eu entendo o seguinte, uma geladeira é um produto que a durabilidade é maior do que um tênis, por exemplo, né? Então, a geladeira, nesse exemplo que eu estou dando, é um produto que pode ter um defeito oculto. E aí, a partir do momento da constatação, e aí que vem agora quando começa a correr os prazos. A partir do momento da constatação do defeito no oculto, né, no vício oculto, tenho 90 dias para reclamar para lá para o fornecedor de serviço resolver esse problema para mim. E nos de 30 dias, né, quando eu tenho visto ali o problema, eu também vou ter, a partir dos 30 dias, eu tenho 30 dias para reclamar, ele vai ter também o prazo dele lá para resolver o meu problema. Basicamente, consumidor, é isso que eu tinha para te falar. Agora a gente tem a contagem do prazo para a empresa, né, para o fornecedor do serviço. Esse fornecedor de serviço ou produto, a partir do momento da reclamação do consumidor, ele vai ter um prazo para atender o anseio da pessoa. Ele vai ter que responder, ele tem o risco do negócio, então ele vai ter que atender ali o anseio resolvendo, teoricamente, o problema do consumidor. Certo? Quais são esses prazos? 30 dias. Bem simples. Ele vai ter 30 dias, seja um problema aparente, né, evidente, ou um problema que não é evidente. Apresentou lá, tu consumidor apresentou lá o teu problema, ele vai ter 30 dias para resolver esse problema para ti. Se ele não resolver, tu consumidor pode pedir alternativamente
as seguintes soluções. Me dá um novo produto, né, de igual espécie. Comprei um celular e tal, não resolveu meu problema em 30 dias, me dá um celular novo. Ponto. Né? Não vai dar o celular novo, tu pode também pedir alternativamente o abatimento do valor. Daqui um pouco esse celular é de 3 mil reais e no fim eu vou comprar então um computador que custa 4. Eu vou só pagar a diferença, porque eu vou ter o abatimento do valor que eu já dei antes no celular. Também não gostou dessa alternativa? Resolução do contrato. Me devolve o dinheiro que eu te dei e tu pega aqui esse aparelho que eu não quero mais também e é assim que a coisa vai funcionar. 3 opções tu, consumidor, vai ter diante, quando exaurir, né? Quando terminar o prazo de 30 dias, se ele não consertou, não resolveu o teu problema, aí tu tem essas 3 opções. Tá? Há algumas peculiaridades ali sobre as garantias, tá? A garantia legal que eu falei para vocês no artigo 26, ela é indisponível. Ela independe de negociar, tá? Ou seja, pode estar escrito ou não, tá? Tu vai poder exercer sempre. Depois tem a garantia, que é a garantia contratual. Essa garantia contratual, aí sim, aí ela já tem que estar pactuada, tem que estar escrito bonitinho, que é aquele plus que a empresa normalmente dá, o fornecedor normalmente dá, para fidelizar o consumidor. Então, o detalhe, se somam, tá? O prazo do CDC, artigo 26, se soma a essa garantia contratual que a empresa dá. Cada empresa dá se quer dar, se não quer dar, não precisa dar também. Aí fica a critério da política da empresa lá. Mas elas se somam e tem que estar escrito. Beleza? Então tá. E aí depois tem uma outra garantia ainda, que é a garantia estendida. Essa a gente tem que ter cuidado, tá? Porque às vezes isso dá ensejo à venda casada, que a gente chama no Código de Defesa do Consumidor, que é o quê? O fornecedor, ele submete a tua compra com aquelas vantagens ali se tu adquirir outra coisa, como por exemplo uma garantia estendida. Isso acontece muito na compra dos veículos. Eu te dou X desconto aqui na compra desse teu veículo, se tu embutir nessa compra aqui uma garantia estendida que vai custar tanto. Cuidado, isso é venda casada. É outro crime contra o consumidor. Não vale. Mas vamos supor que, vamos contratar essa garantia estendida. Algumas obrigações, alguns detalhes. Tem que ser pactuada por expresso, escrito, paralelo ao contrato da compra que eu estou fazendo ali. Estou comprando uma TV e vou fazer uma garantia estendida, tem que ser um documento paralelo ao que eu estou fazendo ali da TV. Beleza? Tem que estar expresso, como eu acabei de dizer, e tem que ser concordante, tem que ter a concordância bilateral, né? Não que eu vá mudar as cláusulas, porque isso é até um contrato de adesão. Tá pronto ali, tu assina, concorda se tu quer ou não. Não dá para discutir as cláusulas. Não tem cláusula aberta. Mas tu tem que dizer, beleza, eu entendi e eu quero. Detalhe, gente, tem no CDC uma regra que diz qual é o tamanho, inclusive, da letra dessas regrinhas que tem que ter ali. A famosa notinha de rodapé, nos contratos, tem que ter um tamanho, tá? É tamanho 12, se eu não estou enganado, e eu agora acho que é artigo 54, se eu não estou enganado lá também, do Código de Defesa do Consumidor, ele vai dizer para vocês isso aí, tá? Então, cuidado na hora que vocês forem contratar uma garantia contratual da empresa, né? Ou uma garantia estendida. Tem que estar documentado e tem essas regrinhas de como se fazer a documentação. Tá? Já falamos aqui do prazo para a empresa, né? Que ela vai ter 30 dias para resolver esse problema para vocês. Depois a gente já falou aqui também de o que fazer, caso exaurido o tempo lá deles, eles não resolveram o teu problema, o que tu pode fazer. Depois a gente tem alguns outros últimos detalhes aqui. Comprei um produto, arranquei a etiqueta, posso trocar ou não? Se esse produto tá com defeito e tu reclamou dentro do teu prazo, sim, eles vão trocar sim. Mas eu comprei uma roupa e quero trocar porque não serve. Aí tem que ter cuidado. Aí depende da política de troca da empresa. A empresa vai normalmente te exigir que tu tragas com a etiqueta, então sempre experimenta com a etiqueta, depois arranca e traga o cupomzinho ali fiscal da compra. Aí dá para fazer, beleza. Mas eu quero trocar porque eu não gostei. Torce para que o vendedor seja uma pessoa gentil, para que o gerente também esteja de bom humor, aí eles vão trocar para ti numa boa, mas eles não têm obrigação legal de fazer isso só porque tu não gostou, tá? Mas eu comprei um produto de um mostruário e ele me deu desconto, ou então daqui a um pouco não tem troca porque tá no mostruário. Negativo. Tem também direito, desde que tudo esteja dentro do Código de Defesa do Consumidor, a questão de prazo e tudo mais, o empresário, né, o fornecedor vai ter que responder sim, não tem problema nenhum, porque é o risco do negócio. O mostruário está dentro da empresa dele, logo, é produto dele, logo ele é o fornecedor e vai ter que atender os interesses da parte hipossuficiente que é o consumidor dessa relação. Beleza? Tem também... o produto que vai vencer daqui um pouco. O que eu sugiro?
Deixa em letras garrafais essa comunicação que o produto está por vencer, daqui a pouco a pessoa está até dando um desconto lá, coisa e tal, para se livrar daquela mercadoria, né? Daqui a pouco bala, né? Os pacotes de bala aí e tal. Beleza. Só que tu tem que informar bastante isso, de uma forma muito clara isso, porque se isso não tiver desta forma, aí a gente pode suscitar, aliás, o consumidor pode suscitar a regra do artigo 18. Vou ler para vocês o artigo 18 ipsis literis, tá? O que diz o artigo 18? Fornecedores de produtos duráveis, de consumo ou não duráveis respondem solidariamente, ou seja, não interessa se é o vendedor ou o fabricante, qualquer um deles ou todos, pelos vícios de qualidade. O que é o vício de qualidade nesse caso que eu estou falando agora aqui? Ah, tá, para vencer o produto. Isso é um vício de qualidade. Eu vou comprar o produto e depois de amanhã vai vencer. E eu comprei esse produto para levar no outro final de semana lá para minha filha no interior. Como assim? Vou levar um produto vencido para ela? Um pacote de bala? Não, cuidado. Lembra do artigo 18, você aí, consumidor. Tá? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa agora para falar sobre isso aqui. É a questão que torna o produto impróprio para consumo, né? Ali a parte final ali do artigo 18. Como é que tu vai comprar um produto que daqui a um pouco está por vencer, esse produto vai ser impróprio para consumo. Então, cuidado com a regra do artigo 18. Artigo 23. Ah, o empresário não sabia e tal, eu não vi, e agora e tal. Não tem choro. Então, cuidado, fornecedor de serviço ou produto, olha bem o teu produto, conheça o teu produto, verifica as validades, as regras pertinentes a ele, para depois expor, porque senão depois o choro não vai ser aceito, o artigo 23 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 24 e 25 ratificam o 23, eles dizem que o fornecedor não pode se exonerar das suas obrigações contratuais, não vai ter choro. A ignorância da lei, pelo artigo 23, para o fornecedor, não justifica esse prejuízo ao consumidor, pois o consumidor é parte, sim, hipossuficiente dessa relação. Feito, fechamos, 11 minutos, está quase 12. Obrigado pela atenção. Curte, compartilha, deixa teu like, deixa teu comentário, te inscreve no canal. Semana que vem a gente vai falar sobre direitos básicos trabalhistas da empregada doméstica. Agradeço a atenção de vocês, desculpa pelo atraso, porque era para ser ontem, acabou sendo hoje. E que Deus abençoe todo mundo, tá? Valeu!